Nosso tema de hoje muito atual, muito importante: agropecuária e meio ambiente. Falamos aí do avanço na agricultura nos últimos anos, temos acompanhado aí nas últimas lições do nosso PET do segundo ano, né? Mas infelizmente, com esse avanço da agricultura, alguns problemas também acabaram acontecendo e o meio ambiente anda pagando o preço. Quer saber o que é? Daqui a pouquinho, já volto. A agropecuária atualmente vem causando, ou pelo menos contribuindo, para a causa aí de 4 grandes problemas de degradação do solo. O primeiro dele é a degradação hídrica, ou seja, a degradação causada pela água. Imagina que a prática agrícola, ao retirar a vegetação original, ela já deixa o solo um pouco mais fraco, um pouco desprotegido. Então, na época aí do verão, principalmente, em que as chuvas são mais fortes, vale lembrar que realmente a água ela vem com uma força maior, o solo está um pouco mais fraco, então acaba causando a erosão, abrindo aquelas vossorocas, né, que a gente já ouviu falar, aqueles buracos muitas vezes enormes, né? Então o solo está mais fraco, a força da água vem e vai carregando tudo que ela encontra pela frente. Na agricultura não acontece tanto igual nas cidades, por exemplo, de causar perigo para as pessoas como a perda de casas, né? Pessoas que constroem mais nos morros, nos barrancos, né? No caso da agricultura, a perda é do próprio solo mesmo. Esse solo vai ficando cada vez mais fraco. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro problema dos nutrientes. Vai arrastando, além de formar esses buracos, vai levando o solo embora, vai levando terra, né? E concentrando esse material em outras partes. Então essa é a degradação número 1, a erosão hídrica. Temos aí a questão número 2, a erosão também causada pelo vento. É o mesmo tipo da erosão causada pela água, né? O mesmo problema, só que agora é o próprio vento, né? O vento forte também vai levando material, vai carregando partículas desse solo e vai deixando ele cada vez mais fraco também e acumulando aí em outras áreas. Esse problema da erosão eólica ele já é mais comum em áreas mais secas, né? Onde já não tem a presença das chuvas, principalmente em áreas mais desérticas, em épocas aí que a terra está sendo preparada para o plantio, o solo já está um pouco mais exposto, né? Aí o vento consegue carregar mais facilmente as partículas. Um terceiro problema aí de degradação do solo agravado muito aí pelo uso agrícola e da pecuária também é no caso da erosão química, também chamada de lixiviação. Está muito ligado com a erosão hídrica, pois essa água, né, que causa a erosão, ela acaba também levando, lavando, né, os nutrientes desse solo, nutrientes tão importantes para a produtividade agrícola, para a produtividade, para o bom uso desse solo, como o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Então a água realmente, literalmente, leva embora esses nutrientes, que causa aí um outro problema, porque o ser humano, o agricultor, né, o pecuarista, para corrigir esse problema, eles têm que fazer aquela adubação química, né? E muitas vezes, áreas, por exemplo, de produção de fosfato, como a China e o Marrocos, acabam já estão tendo bastante problema, está esgotando esse material para retirada do fósforo, né, para fazer essa adubação química. Então acabam causando aí outros problemas. E nós temos aí o quarto problema também da compactação do solo, causado principalmente nessas áreas de agropecuária intensiva, muita máquina passando, máquinas pesadas, e em menor grau também o pisoteio dos animais, acabam compactando, prensando esse solo. E é um solo também que já vai ter problemas para a infiltração da água. A água já não vai conseguir infiltrar. Vai ter problemas com a oxigenação desse solo, que também vai, e a falta de oxigenação vai impedir aí a vida, né? A vida embaixo do solo, a vida biológica aí nesse solo. Então é um grave problema também, que vai perdendo nutrientes, vai deixando esse solo cada vez mais fraco aí, o problema da compactação. Imagina nessas áreas realmente mais tecnológicas, as máquinas são muito pesadas, e essas máquinas passando por cima desse solo o tempo todo. Realmente um grave problema. Pensando então nesses problemas, atualmente estão sendo implantadas técnicas de manejo sustentável. Algumas técnicas aí para evitar a erosão, para impedir mesmo novos casos, e nós temos aí alguns exemplos dessas técnicas sustentáveis. Primeiro deles, o plantio direto. O plantio direto é simplesmente quando vai plantar aí uma nova cultura, aproveita-se os restos da cultura anterior, os restos que ficaram do plantio anterior, para não precisar ficar revolvendo muito o solo, mexendo muito nesse solo. Aproveita esses restos, eles acabam servindo aí de barreira para impedir a erosão. Então planta-se alguma coisa por cima, aproveitando os restos da cultura anterior. Uma segunda técnica de manejo sustentável é a rotação de culturas. De repente, numa mesma área que foi plantada soja, de repente, ao
ao fim desse ciclo, planta-se uma outra coisa, como o milho. Então ajuda a terra a não perder seus nutrientes, evita-se essa monocultura que muitas vezes é um pouquinho ruim para a terra. Então vai se revezando com outras culturas numa mesma área. Uma terceira técnica sustentável aí é o que nós chamamos também de integração lavoura-pecuária. É um tipo de rotação também, que o agricultor alterna o plantio da lavoura para depois o plantio aí de pasto para o gado, né? E alternando aí também, intercalando com plantio de árvores como o eucalipto, também tem sido uma técnica muito positiva. E uma quarta técnica aí que tem sido muito utilizada e com ótimos resultados, a forma de curvas de nível. É como se fossem degraus, né? São feitos como se fossem linhas com altitudes diferentes, então elas se parecem muito com degraus. Imagina que a água, quando escorre, por exemplo, já não consegue descer com tanta facilidade, porque ela vai parando nesses degraus. Então isso tem dado muito certo, porque a água vai infiltrar um pouco mais no solo, né? Uma parte dessa água que é tão importante vai infiltrar, e mesmo uma parte acaba escorrendo, ela já não vai descer com tanta força, né? Como se fosse aí reto, né? Como se não tivesse esse desnível aí dessas curvas. Tem ajudado bastante também a resolver o problema. Assim como também uma outra técnica chamada de adubação verde, é onde eles aproveitam as entre safras e produzem outras coisas como legumes, por exemplo. Os legumes têm sido muito utilizados, ou mesmo plantando cana, plantando bambu, algo que não vai deixar essa terra vazia, que não vai deixar esse solo desprotegido. Isso tem ajudado também bastante. E para encerrar aí essas técnicas de manejo sustentável, nós temos aí o manejo natural, também chamado de controle biológico de pragas. É de repente combater um inseto, uma praga, com uma outra praga, com outro inseto, por exemplo, mas que não seja prejudicial para o solo, que não seja prejudicial para a natureza. Ou seja, usar os próprios inimigos naturais dessa praga contra ela mesma. Isso é uma solução muito boa, né? Muito natural também, sem prejuízo nenhum para a natureza. Ok? Então pensem bastante nessas dicas. Tudo que eu falei agora é praticamente a resposta das atividades. Então não perca tempo, vai lá fazer. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixa o seu like lá, tá bom? Próxima semana, talvez a gente volte aí com o patch número 3. Não sabemos aí a data, mas fique ligado que logo a gente aparece.